Meninas, então, só continuando, tá? Depois que deu aquele erro lá, a gente conseguiu voltar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente saiu aqui da aba de serviço, né? E aí, agora a gente vai para a parte mais importante, que é prioridade do nosso sistema, tá? Acho que a primeira parte que vocês têm que desenvolver nesse sistema é a parte de faturas. Então, como é que funciona a parte de faturas hoje, tá? Ela não me atende muito bem do jeito que foi desenhada, mas vamos lá. Então, quando eu quero emitir uma fatura para um cliente, eu venho aqui nessa aba faturar, tá? Então, o que acontece? Todos os serviços, tá? Que entra no OnTrace, ele vai para essa aba aqui de serviços, né? E aí, o que acontece? Nessa aba de faturas, eu consigo selecionar aqui todos os clientes que, de alguma forma, estão devendo para a gente. Foi enviado a análise para aquele cliente lá, tá? E aí, o nome desse cliente, ele fica aqui, ó, nessa linha suspensa. Ela não é muito boa, porque às vezes chega um cliente aqui, a Bruna de Cássia, é um cliente à vista, ela quer um pagamento rápido. Então, eu tenho que sair aqui, ó, procurando Bruna de Cássia, porque como vocês podem ver, ó, não tem ordem alfabética nem nada, não tem filtro, funciona dessa forma, né, uma lista suspensa, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Rayane Costa, vamos fazer a fatura dela. Então, selecionei aqui a Rayane Costa, tá? Vou colocar aqui a data de vencimento da Rayane, vou colocar para hoje, beleza? E aí, aqui aparece todos os serviços da Rayane, tá? E o valor desses serviços. Se eu colocar, por exemplo, aqui outro cliente, Switchpads, da mesma forma. Se eu selecionar aqui, por exemplo, um cliente grandão aqui, deixa eu ver, Hospital Univete, né? Já aparece mais coisas aqui, tá? Para faturar. Então, ó, eu vou ter aqui, né, desse paciente TED, perfil canino 2, 125. A Alane, ela já foi dois exames, né? Um perfil 3 e uma virose canina, 310, tá? Eu preferia que aparecesse da forma como aparece lá no OnTrace, tá? Aparecesse assim, isso aqui é tipo análise por análise, tá? E não assim, como por exemplo, pretinho, perfil 2 e virose canina. Eu preferia que aparecesse pretinho, perfil 2, pretinho, vírus da cinomose canina e o valor de cada exame, beleza? Então, pronto. Eu tenho aqui, né? E aí eu vou gerar essa fatura aqui do Hospital Univete. Gerei a fatura aqui. Pronto. Quando eu gerar a fatura do Hospital Univete, a fatura do Hospital Univete vem para essa aba de faturas emitidas, tá? Então, quando eu entro na aba de faturas emitidas, eu tenho também uma lista suspensa, eu tenho um status que eu posso, por exemplo, selecionar todas as faturas que estão em aberto, ou seja, faturas que ainda não venceram, ou data de vencimento dia 26, tá? Eu posso selecionar as faturas que estão atrasadas, tá? Isso aqui é bem importante para mim, beleza? Eu posso selecionar aquelas que são parcialmente pagas, mas as que são parcialmente pagas, se tiver já passado do tempo, né, de pagamento, ela não me aparece mais como parcialmente paga. Então, por exemplo, eu tinha uma fatura que venceu ontem, dia 25, tá? O cliente, ele só pagou, ontem ele resolveu pagar metade dessa fatura. Então, ela não vai aparecer mais para mim como parcialmente paga. Ela aparece já como fatura atrasada, tá? Vou ficar mais claro, de Nayara. Né? Uma cliente que está nessa situação, ó. A gente tem aqui o valor total da fatura e ela pagou essa fatura aqui, de forma parcial, tá? Mas a data de vencimento dessa fatura foi no dia 8/4, então ela acaba entrando aqui como fatura atrasada, beleza? Pronto, quero enviar agora essa fatura aqui para o cliente, né? Eu criei lá a fatura do Hospital Univete, não foi isso? Então, deixa eu voltar aqui os filtros, né? Hospital Univete. Pronto, eu consigo selecionar aqui e aqui aparece, tá? Então, essa daqui foi a fatura que eu criei com a data de vencimento de hoje. Perceba, já havia emitido faturas para o Hospital Univete e todas as vezes que ele paga, eu consigo dar baixa nesse pagamento. Então, já fica aqui o status como pago, tá?
Então, eu vou vir aqui, ó, Hospital Univete, faço o download da fatura, e aí a fatura, ela aparece para mim em PDF dessa forma. É esse formato aqui que hoje é a nossa fatura. Então, esses dados aqui, né, que são puxados lá do OnTrace, a data de vencimento total a pagar. A chave Pix é o único dado bancário, assim, que vem na fatura, tá? E aqui a discriminação das amostras, os valores, o que foi feito e o total, tá? Essa parte aqui é bem similar ao que está lá no OnTrace, beleza? Então, eu pego e envio essa fatura aqui para o cliente. Quando o cliente vai e me paga a fatura, por exemplo, a Rayane, deixa eu só fazer a fatura aqui da Rayane, que é uma cliente que eu já sei que já está paga. Rayane Costa, tá? R$84, como ela já pagou, vou trabalhar aqui em cima, vou dar baixa nessa fatura dela aqui. Criei a fatura da Rayane, venho aqui nas faturas emitidas, Rayane. Vixe Maria, tem duas Rayanes agora. Deixa eu ver a outra Rayane. Tá. Apareceu aqui a fatura da Rayane, ó, tá aberta. A Rayane, ela já pagou essa fatura, tá? Então, eu venho aqui em baixa, tá? Eu posso dar baixa aqui na fatura da Rayane. Perceba só uma coisa, ó. Tá vendo aqui esse botão de apagar? Se eu ver que tem alguma coisa de errado aqui na fatura da Rayane, eu posso apagar essa fatura, tá? Então, ela some, beleza? Vou lá fazer novamente a fatura da Rayane, tá? Rayane Costa, tá aqui, data de vencimento, dia 26, tá aqui. E aí, ela vai puxar as mesmas análises daquela fatura que já foi paga. Rayane Costa Araújo, pronto, tá aqui aberta. Eu tenho esse botão aqui que me permite ver todos os serviços que a Rayane fez, tá? Então, tem aqui a descrição das análises, o cliente, o valor e a data da coleta, tá? Aí, eu posso vir aqui, ó, e dar baixa. Pronto, tá? Então, assim, aqui nas faturas emitidas, tá? Eu vou ter aqui esse histórico de faturas, beleza? Tenho aqui os filtros, como eu já mostrei para vocês. Eu posso selecionar os clientes, tá? Tenho aqui as ações, então eu posso visualizar serviço a serviço de cada cliente. Posso dar baixa aqui nos pagamentos, o download da fatura e posso emitir um recibo. Esse recibo tá uma porcaria que eles fizeram, tá? Então, assim, é um recibo que ele vem todo desformatado. Todas as vezes que eu faço aqui que eu peço para fazer um recibo, eu tenho um espaçamento diferente aqui entre os dados do cliente e esse cabeçalho aqui, tá? Então, tá tudo errado, beleza? Mas aí a gente vai trabalhando, né? Eu nem emito recibo para os clientes por conta disso, tá? Gente, essa daqui é a principal parte e é a primeira parte que ela tem que ser desenvolvida no sistema. Porque eu preciso saber quanto cobrar, quais são os clientes que eu tenho que cobrar e dar baixa nesses pagamentos. Saber quais foram os relatórios que já foram pagos, que já foram atrasados, tá? Do jeito que tá aqui. Tipo, esse ponto aqui, ele funciona muito bem pra mim, tá? Precisa de um ajuste ou outro, mas ele funciona muito bem. Então, a gente foca nessa parte aqui, beleza? Continuando, né, para conhecer aqui o sistema, então a gente vai aqui para a parte de relatórios, tá? O que o relatório ele me gera? Eu tenho essa primeira aba, que é a aba de análise financeira. Ele me dá aqui um total de faturamento, um total de todas as faturas que eu enviei dentro de um período específico, tá? Esse filtro aqui, ele não coisa muito bem, mas eu posso, por exemplo, ó, tá? Então, à medida em que eu vou selecionando aqui o período, vamos ver qual foi o faturamento de março. Então, eu consigo pegar aqui o mês de março, até dia 31 de março. Aí, já muda, tá? O faturamento. Então, ele me dá aqui um total de faturamento, um total de recebimentos, tá? Os pagamentos, aqui tá zero, porque, assim, eu não tô utilizando essa parte de pagamentos do Lufan, tá? Porque é uma parte que tava dando muito erro. E aí, eu acabei que não tive tempo de validar, beleza? Mas, como eu já tinha lançado alguns pagamentos lá no mês de abril, ó, já apareceu aqui, tá?
Então, eu mudei aqui o filtro do mês, o período, né? E já apareceu aqui o quantitativo de pagamento, que eu já tinha lançado ali para vocês como exemplo, tá? Então, tenho aqui faturamento, recebimento, pagamentos e o lucro. Então, ele faz uma continha aqui para poder me dar esses valores. E aí, ele classifica ainda esses recebimentos nas categorias de análises clínicas e PET. Então, ele me fala desse recebimento aqui, quanto desse recebimento é de análises clínicas, quanto desse recebimento é de PET, tá? Desculpa, é de biologia molecular. O percentual, tá? E ele também me fala em relação às despesas. Então, ele me fala, né, qual foi o total aí de custo variável, tanto de biologia molecular como de análises clínicas, tá? Ele me dá um quantitativo da mesma forma aqui que no recebimento. Eu tenho a parte de evolução financeira. Então, aqui na evolução financeira, eu consigo ver, por exemplo, a evolução das duas categorias de análises que eu tenho, análises clínicas e diagnóstico molecular, tá? Então, eu consigo ver, por exemplo, num gráfico de uma forma mais fácil, né, quanto é de faturamento, de recebimento que está entrando mês a mês para mim. Aqui eu olhando, eu consigo identificar se durante o ano eu tive um mês ruim específico, ou se eu estou numa constante de crescimento, ou se eu estou numa constante de decaimento de faturamento, tá? Então, isso aqui é bem importante para mim. Da mesma forma, os pagamentos, tá? Então, aqui, novamente, né, eu não preenchi os pagamentos lá, por isso que o gráfico está dessa forma. Mas eu consigo ver, mas assim, se eu estivesse preenchendo direitinho, eu conseguiria ver, por exemplo, qual é dessas categorias que estão aqui, que eu estou tendo maior ou menor gasto, tá? Então, isso daqui é bem importante. Depois eu vou pedir para vocês criarem aqui um filtro de... Enfim, acho que não é nessa daqui, é nessa daqui, no ranking de clientes. Pronto, tá? Aqui eu tenho um ranking de clientes, tá? E aqui, esse daqui também é bem importante pra gente, porque mês a mês a gente tem uma variação dos principais clientes, tá? Então, aqui hoje eu sei que nos últimos 3 meses, os nossos principais clientes foram esse aqui, Clivep, o Aizu, o Cora, Neuropet. Então, aqui vai por ordem de faturamento também, tá? Então, aqui eu consigo perceber quais são os clientes que eu tenho que, de repente, tomar mais cuidado, né? Mas se eu for, por exemplo, né, pro ano de 2023, tá? 2023, lá pro mês 10, eu vou ter aqui uma pequena variação, ó. Ai, não foi? Deixa eu clicar aqui. Clivep, Hospital Aizu, Cora e Policlínica de Quaraci, tá? Então, a Policlínica de Quaraci, naquele outro gráfico que eu tinha mostrado para vocês, nem aparecia. Mas em outubro do ano passado, ela estava como nosso 4º maior cliente, tá? Mas se eu jogar para cá, ó, e botar já janeiro ou fevereiro de 2024, ela já não aparece mais, tá? Ela já nem aparece entre o ranking porque foi um cliente que deixou a gente. Então, é muito importante esse gráfico aqui pra gente, esse ranking de clientes. E aí, finalmente, a gente passa a ter o DRE, tá? E aí, o DRE, a gente tem aqui as receitas, né, de análises clínicas, e aqui eu tenho dia a dia, quanto foi que entrou, né, dia a dia de análises clínicas. Então, se eu tiver ali um relatório que é de, sei lá, R$100, tá? R$50 é de análises clínicas, R$50 é de biologia molecular. E eu dei entrada nesse dinheiro no dia 2, vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer R$50 para análises clínicas, R$50 para diagnóstico molecular, beleza? Ele pega o relatório e ele divide aí, né, de acordo com o valor total das análises de cada subcategoria, análises clínicas e diagnóstico molecular. E a mesma coisa ele vai fazendo aqui pros custos, tá? Vai me dando um total aqui final, beleza? E um total aqui, né, do mês, tanto de entrada quanto de saída, tanto em biologia molecular como em análises clínicas. E aqui eu tenho um DRE anual, que eu ainda não validei, né, não sei se está funcionando corretinho, mas ele é para funcionar da mesma forma com os 12 meses do ano, tá? Gente, é isso.
Eu demorei fazer esse vídeo para vocês porque eu tava, né, com um pouquinho sem tempo, mas esse daqui é o geral do sistema, tá bom? E aí, para não ficar muito grande, eu vou interromper, vou criar nosso grupo lá pra gente, vou colocar os vídeos lá pra gente ir discutindo ponto a ponto. Tchau, tchau.